Olá pessoal, bom dia. Nossa atividade de hoje é a partir da página 59, ok? Com o estudo sobre diferença de potencial. É apenas uma linguagem técnica, né? Digamos assim, ou da física, mas que na verdade, né, é o que a gente chama de tensão, né? Ou também voltagem. Tá certo? É porque a gente sabe que vários tipos de fontes de energia ele vai transmitir, né, uma quantidade de volts diferente. Por exemplo, a nossa casa, né, pode ter 110 ou 220. A bateria, né, pode ser de 5 volts no caso de moto, né, de 8, de 10, de 12 e de carro também, certo? De 12 volts. Então, na linguagem aqui da física, certo? Para encontrar essa quantidade de volts, os átomos, não é isso? Eles vão realizar um trabalho, né, que a gente chama de Joule, certo? E vai estimular, né, determinada carga, que a gente vai chamar de Coulomb. Então, para encontrar esses volts, apenas uma divisão, né? Não vai ser tão simples assim, porque vamos trabalhar com notação científica, ok? Essa diferença aqui, que a gente chama de diferença de potencial, não é isso? Nada mais é, né, do que uma subtração da parte mais potente da menos potente, né? Ou por convenção, a gente diz que uma bateria de 12 volts, a diferença de potencial dela é 12, porque no ponto A eu tenho essa carga de 12 e no ponto B uma carga zero. Não é isso? Então, 12 menos 0 é 12. E encontramos a partir dessa divisão aqui, que a gente vai ver alguns exemplos. Temos também essa fórmula, né, que pode substituir esse valor aqui, que o resultado é em Joule. Determinada questão pode pedir para você calcular a diferença de potencial dando, né, esses valores aqui, dando duas cargas, né, ou ele pode dizer que são duas cargas positivas com determinado valor, então você repete e depois você elimina, né, porque são iguais, então divide, vai sobrar só o E e o D, ok? Então vai depender do tipo de questão e dos resultados que a questão dá. Então nós temos aí alguns exemplos, né? Não coloquei aí, mas nós temos o fio, né, da nossa casa, né, que é 220 ou 110. E nós temos aqui a representação através de pilhas. Nós temos a nossa convencional pequenininha, no caso dessa aqui é de 3 volts. Nós temos a nossa de 1,5, né? Temos essa aqui que é de 9 e temos essa aqui também que é de 1,5. Então, cada fonte, é isso, destinado a um equipamento em particular. Nós temos aqui a da moto, né? E nós temos aqui a do carro e a da moto, ok? Ambas com diferença de potencial diferentes, ou tensão diferente, ou voltagem, não é isso? Então são várias linguagens no estudo da física. Nós temos aí um exemplo dos pássaros nos fios, né? Segundo os estudos, eles mostram que eles não levam choque, né? Porque afinal de contas, eles ficam apenas em um fio, né? Para que haja passagem de corrente, é necessário, né, que você, digamos assim, pegue em um e em outro, né, no positivo e no negativo. É isso? E sem falar que os pés deles possuem um isolamento, certo? Se esse pássaro aqui tocar a ponta de uma asa no positivo, a outra ponta no negativo, então com certeza ele vai levar um choque, né? Porque houve a diferença de potencial. Ou seja, se aqui era 220, digamos assim, ele foi a ponte para que essa carga pudesse, né, ser distribuída para esse outro ponto, né, chamado de ponto A ou ponto B.
Então nós temos aí o exemplo na página 61 do livro de vocês, não é isso? Acompanha aí, nós temos como fórmula padrão, né? Essa representação aqui, que em alguns livros isso aqui vem apenas a letra U, representando a voltagem ou a tensão. Então no livro de vocês vem VA menos VB. E aqui, né, a representação com a letrazinha grega representando por 5 vezes 10 a menos 3 joule. Foi dividido por Q, que é 2, não é isso? 2 vezes 10 menos 7 coulomb. Então, fez aqui a nossa divisão, 5 dividido para 2 dá 2,5. E essa divisão aqui, que a gente já viu, que é lá na parte de potência de base 10, né? Divisão de potência de base 10. Repete a base, né, e subtrai os expoentes. Esse outro exemplo aqui, que eu peguei de outra fonte, certo? Onde ele deu a diferença